Tópico 6º, os muros trazem ensino simbólico importante. Subtópico 1º, a Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. E ainda uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antimuros. Isaías 26, verso 1º. Subtópico 2º, o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1, verso 12. Subtópico 3º, o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, verso 6. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso, Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E podemos assim fazer nossas as palavras de Paulo: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar: seja feita a tua vontade. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, irmãos, nesse tópico 3º, ou nesse tópico 6º, os respectivos subtópicos, a gente vê que aquele muro, de Jerusalém apontava para o futuro. Todo o Antigo Testamento aponta para o Novo. Então, aquele muro traz ensino simbólico importante para a nossa vida em Cristo, Nossa vida, nossa caminhada com Cristo Jesus. O muro da proteção divina em nossas vidas, Quando nós estamos ali dentro, no centro da vontade de Deus, quando nós vivemos no centro da vontade de Deus, fazendo somente a vontade do Senhor, Querendo, desejando somente o cumprimento da vontade do Senhor em nossas vidas, não a nossa, mas a dele. Nós vivemos nessa proteção do Senhor, a proteção dos céus em nossas vidas, irmãos? E ainda que nós sejamos livres, porque o Senhor, o amor de Deus inclui o livre-arbítrio. Como Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não é porque nós somos livres que nós vamos fazer o que desagrada ao Senhor, Vamos fazer aquilo que o servo de Deus não pode fazer. Tem o direito de escolha, mas escolha com sabedoria, porque cada escolha tem a consequência, Para cada ação tem a reação. Então é muito, muito sábio e prudente da parte do servo e da serva do Senhor escolher viver e fazer a vontade do Senhor, porque é boa, agradável e perfeita. Muitas vezes diz que serve ao Senhor, mas quer viver de sua forma. Muitas vezes, quando Deus revela qual é a sua vontade, não quer obedecer à vontade de Deus, quer fazer o que o seu coração manda, e o coração do homem é enganoso, irmãos. Então, escolha a direção de Deus, a vontade de Deus, porque o seu coração pode estar dizendo que é algo que é bom para a sua vida, mas não vai ser. Então, quando Deus diz não para alguma coisa, é porque Ele conhece o futuro. A gente está aqui, mas Deus já está lá na frente, preparando o nosso futuro. Então, se aquilo que parece que é bom para nós aqui, lá na frente vai ser dor, tropeço, o Senhor já diz não logo aqui. Ouça e receba a vontade de Deus, o não de Deus, como proteção, como bênção, como livramento. Então, aquele muro de Jerusalém é um ensino simbólico para a nossa vida cristã, nossa vida com Cristo aqui na terra. Nós só vamos ter aquela proteção, Assim como Jerusalém estava sem proteção, estava ali suscetíveis a assaltantes, porque o muro estava fendido, as portas queimadas, assim é a vida do cristão, do servo de Deus, sem a proteção de Deus. Quando quer fazer o que quer, do jeito que quer, sem obedecer e ouvir a voz do Senhor. Ou sem ouvir a voz do Senhor e obedecer. Então, vamos ouvir a
voz do Senhor, ser sensível, inclinar o nosso coração a obedecê-lo, porque o ganho é nosso, irmãos. Como Paulo falou, aquilo que ele reputava por ganho, né? Ele perdeu por Cristo, porque as coisas do mundo parece que é ganho, mas quando a gente renuncia por amor a Cristo, né, para ser obediente à vontade do Senhor em nossas vidas, o nosso ganho é muito maior, porque não condiz, né, o servo de Deus viver fazendo a vontade do mundo. Então a gente, quando renuncia às coisas do mundo para viver os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, os desígnios de Deus em nossas vidas, o nosso ganho será eterno, porque é a nossa vida eterna, é o ganho da morada eterna ao lado do nosso Deus. Então vamos perseverar no caminho de fidelidade, santidade e obediência, porque a nossa recompensa, o nosso galardão está nas mãos de Deus. Vamos fazer a vontade do Senhor, viver os sonhos de Deus, a vontade do Senhor em nossas vidas aqui, irmãos, para que o nosso ganho seja eterno e não temporário aqui na terra, porque as coisas dessa terra não permanecem, né? São passageiras. Mas aquilo que o Senhor tem reservado para os servos dele que perseverarem em santidade e obediência são eternos. É para a vida eterna, irmãos. Não é para acabar, não. É a vida eterna, é a eternidade. Amém? Que Deus em Cristo continue vos abençoando, que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos vossos corações, revele o desejo do Senhor para cada um, né, de vocês, para as vossas vidas. E incline os seus corações, peça ao Senhor para inclinar o seu coração a obedecer à vontade dele, a viver de forma santa e irrepreensível, porque foi para isso que o Senhor nos elegeu, para o Senhor tirar toda a desobediência, todo espírito oculto de rebeldia, que não quer obedecer à vontade do Senhor, à voz do Senhor. Lembre-se de como Neemias foi sábio, pediu com sabedoria ao Senhor a direção e Deus deu. E como Deus despertou, porque quando a gente está no centro, vive no centro da vontade de Deus, Deus é quem usa as pessoas para nos abençoar. Então ali Deus despertou o coração daquele rei Artaxerxes para favorecer aquela obra, né? Para ser o abençoador abaixo de Deus, né? A bênção primaz vem do nosso Deus, mas ele usa pessoas também aqui para nos abençoar e nos favorecer, porque o maior favor é do nosso Deus e é ele quem faz tudo em todos, porque dele é o querer e dele é o efetuar. E por isso que nós não podemos tributar a honra, a glória e o louvor, a adoração, a exaltação que pertence a ele a ninguém, porque somente o nosso Deus é digno. Então tributemos a ele tudo que lhe é devido, somente a ele, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória. Amém, irmãos? Deus abençoe, em nome de Jesus.